Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os alunos dos cursos de administração e também para aqueles do Programa Nacional de Administração Pública de acrescentarem conhecimentos, agregarem mais informações, utilizando como atividade complementar ao cumprimento dos seus currículos dos cursos de administração. Esta teleconferência em especial é diferente. Estamos gravando na Prefeitura Municipal de Mata de São João, aqui na Bahia, onde funciona um polo do curso de graduação em administração à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos no auditório da Prefeitura de Mata de São João, ao lado de alunos e alunas do polo de EAD aqui do município. O tema sobre o qual nós vamos conversar nesta teleconferência é o impacto da atividade turística e os desafios da gestão pública. Para isso, está aqui ao meu lado, a quem eu agradeço a disponibilidade e também a condição de anfitrião nessa belíssima e agradável cidade, o Marcelo Oliveira. Ele é engenheiro eletricista, pós-graduado em engenharia econômica, especialista em administração e mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia. Marcelo possui experiência como professor, grande conhecimento na área de gestão de pessoal, tributos, contabilidade e tecnologia da informação e é atualmente secretário de Educação de Mata de São João e também vice-prefeito do município. Marcelo, antes de mais nada, obrigado por ter nos recebido aqui. É um grande prazer recebê-los aqui. Mata de São João fica muito contente, eu particularmente muito feliz de estar participando desse curso. Esse polo da Universidade Aberta do Brasil em Mata de São João é uma grande conquista para a nossa cidade, que tem a oportunidade de oferecer um curso universitário aqui dentro do nosso município. E esse curso de administração, por várias razões, inclusive por conta da minha formação, é um curso que eu tenho um imenso carinho, daí a minha alegria de estar aqui com vocês. Então, antes de mais nada, sejam muitíssimo bem-vindos à Mata de São João. Não tenha dúvida que nós estamos nos sentindo em casa e quero agradecer também a acolhida de todos vocês, todas vocês aí do polo que nos receberam aqui em Mata de São João. Antes da gente começar a conversar aqui com o Marcelo, nós vamos acompanhar, como normalmente fazemos nas nossas teleconferências, uma breve reportagem que situa o que é este município que nos recebe, como funciona a atividade econômica e, sobretudo, qual é o potencial de desenvolvimento turístico que Mata de São João tem no cenário atual, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje. Acompanhe. Mata de São João é um município com cerca de 40 mil habitantes, distante 70 quilômetros da capital baiana, Salvador. Tem uma grande extensão territorial que se divide em 3 partes. A sede, na região do Recôncavo Baiano, baseada nas atividades comerciais e de serviços. A zona rural, com a produção de orgânicos, a agricultura e a pecuária, e o litoral, em que o forte é a indústria do turismo. São 28 quilômetros de praia, com remanescentes da Mata Atlântica, dunas, restingas, manguezais, coqueirais, lagoas, riachos, cachoeiras e praias paradisíacas, como a Praia do Forte, Embaçaí e Costa do Sauípe, onde estão algumas das maiores redes de hotéis do mundo. No polo de Mata de São João, a UFSC oferece o curso de administração para uma turma de 42 estudantes. Um público que busca ampliar os conhecimentos teóricos sobre gestão para enfrentar na prática os desafios de administrar o futuro da cidade e da região. Muito bem, estamos de volta para começar a conversa aqui com o Marcelo Oliveira, secretário de Educação e também vice-prefeito da cidade de Mata de São João, a cerca de 60 quilômetros de Salvador, capital do estado da Bahia, e hoje com uma população em torno de 40 mil habitantes. A gente já pôde acompanhar na reportagem um pouco do que é este município, mas especificamente com relação ao turismo, qual é o grande desafio do município de Mata de São João hoje, já que ele é um dos destinos turísticos que mais recebe visitantes no seu litoral, né? Exatamente, Áureo. O Mata de São João hoje é um dos maiores destinos turísticos do Brasil, tanto turismo nacional quanto internacional, por conta de que Mata de São João, com a graça de Deus, nós reunimos aqui uma série de características, eu diria de predicados, que fomentam essa indústria do turismo.
Antes de mais nada, a indústria do turismo é a indústria mais bem-vinda que pode acontecer em qualquer lugar, porque é uma indústria que não polui, é uma indústria que movimenta grandes volumes de recursos, de mão de obra, e ela principalmente ela agrega valor aos locais onde ela se instala. E então, aqui em Mata de São João, nós temos aí, ao lado de uma natureza exuberante, praias belíssimas, sol quase que o ano inteiro, né? Nós temos aí paraísos ecológicos, nós temos uma das áreas de desova da tartaruga marinha, que temos aqui, por conta disso, uma unidade do Projeto Tamar, pioneira aqui no Brasil. E nós temos aí a observação de baleias, as baleias jubarte vêm aqui para o nosso litoral de Mata de São João, e é possível você ver as baleias até da praia, né? Eu já fui testemunha do passeio das baleias no nosso litoral. Isso ao lado de uma reserva, uma das últimas reservas da Mata Atlântica brasileira está no nosso município. É uma área logicamente protegida hoje em dia, né? E, acima de tudo, Mata de São João faz parte da história do Brasil. Mata de São João tem resquícios ainda da colonização do Brasil. Aqui nós temos um grande monumento, que é a Casa de Garcia Dávila, também chamada Casa da Torre, que remonta à época do primeiro governador-geral do Brasil, né, o Tomé de Souza. Então, junte aí essa história com as tradições do nosso povo, com a cultura local, com a natureza, né, como eu disse, que, aliás, é uma característica do litoral brasileiro, mas aqui em Mata de São João ela se apresenta aí ainda mais exuberante. E você tem aí um local muito propício para a atividade turística, do lazer, porque você tem aqui não só o turismo de praia, você tem o turismo ecológico, você tem um turismo de aventura, em função de que temos aqui corredeiras e rios, cachoeiras, e a gente tem aí várias e várias alternativas. Mas, acima de tudo, nós temos em Mata de São João, e o que torna o melhor destino turístico, hoje Mata de São João é um dos 65 municípios indutores do turismo brasileiro, e é o que tem a melhor infraestrutura para acolher os visitantes. Isso por conta de que aqui em Mata de São João, além de ter todo esse aparato que eu citei, de ter toda essa estrutura turística, nós temos um povo maravilhoso. Um povo que é hospitaleiro, que é festeiro, que é amigo, que abre as suas portas e seus corações para receber os visitantes. E esse povo, né, convive com os visitantes. Nós temos tido aí o cuidado, e isso tem sido ao longo dos anos, o cuidado de preservar as pessoas que aqui nasceram ou que moram aqui há muito tempo, convivendo integrada com esse momento especial da nossa economia, que o turismo trouxe para Mata de São João. Então, eu acho que esse porque praia bonita, floresta e resort de luxo, você pode botar em qualquer lugar do mundo. Mas o povo de Mata de São João faz a diferença. Você trata de algumas questões, Marcelo, com as quais eu até me atrevo a dizer que estou familiarizado, porque Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde fica a Universidade Federal de Santa Catarina, ela convive com alguns impasses em torno, sobretudo, da sua vocação turística ou predominantemente turística, né? E alguns desses impasses dizem respeito, sim, à dúvida que os gestores públicos têm em autorizar, liberar ou atrair grandes empreendimentos e, ao mesmo tempo, se preocupar com preservação de valores culturais, ambientais e econômicos genuínos. Como é que se lida com isso aqui na região? A primeira questão é a seguinte: nós temos aqui áreas ainda com capacidade de serem empreendidas, de se acolher empreendimentos hoteleiros de grande porte. Então, qual a nossa preocupação? É que a gente garanta que esses empreendimentos não vão degradar o meio ambiente. Para tanto, nós temos aqui em Mata de São João uma legislação municipal que, inclusive, ela é mais restritiva, ela é mais exigente do que as legislações do Estado e a legislação federal que trata do assunto. Para você ter uma ideia, a legislação federal estabelece como área da União, área de marinha, os 33 metros da linha de maré para não permitir construções. O Estado da Bahia acrescentou esses 33 metros, mais 27, perfazendo 60 metros de distância da linha de maré, onde não pode haver construções. Em Mata de São João, no seu litoral, o limite mínimo, atualmente, é de 80 metros.
Então, ou seja, por aí já se percebe o cuidado que nós temos para que não haja construção, não só na areia, mas principalmente naquela área de transição, né, da praia para a terra firme. Isso tem sido possível de garantir? Isso tem sido possível de garantir isso, porque a Prefeitura, inclusive, faz o licenciamento ambiental dos empreendimentos até determinado porte. E essa legislação, o empreendedor, de um modo geral, ele segue a legislação, porque ele tem contas a prestar. São empresas de grande porte, com ações na bolsa, ele tem acionistas internacionais, então ele não se prende ele não quer ser vulnerável, né, para transgredir uma determinada norma municipal. É muito pequeno para eles. Então, eles se adequam bem a essas exigências. Além disso, as nossas taxas de ocupação são muito baixas. Significa assim, hoje, para você fazer um grande empreendimento hoteleiro aqui, você só pode construir 10% do seu terreno. Então, tivemos um exemplo aqui de um grande empreendimento que, para construir 197 mil metros quadrados, precisou adquirir um terreno de 2 milhões de metros quadrados. Ele tem um terreno de 2 milhões de metros quadrados no litoral de Mata de São João. Imagine o valor disso, para construir apenas menos de 10% disso, que é a área de construção. Então, mas aí o que acontece? Ele construiu 197 mil metros quadrados, mas ele dá manutenção, cuida da flora e cuida da fauna dos outros 1 milhão e 800 mil metros, garantindo que aquilo ali está sempre bem cuidado, com todo o aparato tecnológico para garantir que essas espécimes nativas vão perdurar para sempre. Então, essa é uma garantia que nós temos de que o empreendimento não vai, digamos, criar esses impactos. Existem impactos negativos? Claro que existem. Né? Claro que existem as chamadas externalidades negativas desses empreendimentos. A primeira delas são os efluentes. Né? Você junta lá 3 mil pessoas num ambiente desse, você começa a ter problema com lixo, né? Com dejetos, etc. Então, esses empreendimentos, eles só são licenciados quando eles apresentam previamente os projetos, né, as estruturas de tratamento de efluentes. Além disso, nós temos a preocupação com os impactos que ele tem em torno ali do consumo de água, reaproveitamento da água, né? Então, tudo isso tem um cuidado nosso, que é, inclusive, fundamentado legalmente para a gente garantir que não vai acontecer. Mas o maior impacto que eu acho é quando você olha para a vizinhança. Como é que esses empreendimentos vão influir na vida das pessoas que estão no entorno? Você só tem duas maneiras. Ou você exclui as pessoas, como aconteceu em vários destinos turísticos no mundo, inclusive no Brasil. Você exclui as pessoas, afasta as pessoas. Você cerca o empreendimento. Cerca o empreendimento. Faz uma ilha. Faz uma ilha de, né? Sim. E aí, de maravilhas, e lá em volta você tem as mazelas sociais, com favelas, etc. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é você trazer as pessoas para dentro do empreendimento, oferecendo emprego, oferecendo uma ocupação, você oferecendo um meio de subsistência através da valorização da cultura local. Por exemplo, as lojinhas dos hotéis que vendem o artesanato da terra. Tem lá uma pessoa que é nativa, vive daquele artesanato há anos e anos, e ele tem o hotel, por exemplo, como um canal de distribuição da sua produção. Seriam os tais empregos indiretos. Os tais empregos indiretos, que às vezes são diretos, porque o artesão, eventualmente, nos hotéis, ele próprio vende o artesanato dele dentro do hotel em determinados horários e momentos. Então, não são empregados da empresa, mas eles têm uma atividade imbricada com o hotel. Isso sem falar do transporte, dos guias de visitação, etc. Então, mas para que você consiga que o empreendimento absorva essa mão de obra, né, não é uma tarefa fácil, porque essa mão de obra, de um modo geral, ela não tem a qualificação necessária, ela não tem a formação necessária, às vezes não tem o ensino fundamental. Então, o primeiro desafio que nós enfrentamos foi exatamente criar a formação mais do ensino fundamental até. Né? Para você ter uma ideia do que eu estou falando,
Em 2005, quando nós chegamos para administrar a Mata de São João, no nosso litoral, em Mata de São João, não havia uma única escola municipal da 5ª ou 8ª série do ensino fundamental. Não havia uma única. Só existia uma escola estadual. O que acontecia? As crianças chegavam até a 4ª série, que hoje é o 5º ano, chegavam até a 4ª série e simplesmente paravam de estudar por falta de oportunidade de ter uma escola próximo da sua casa. Então, a primeira coisa, fazer escola, para você criar essa massa de pessoas que saibam ler, escrever e contar, para que essas pessoas, a partir desse ensino fundamental, elas possam ter uma atividade, seja ela técnica, de manutenção, seja ela operacional, como um barman, uma camareira. Que se habilitem a esses empregos. Que se habilitem a esses empregos, porque você não tem como dar esse tipo de formação, esse tipo de qualificação profissional, sem que a pessoa tenha o requisito mínimo, né, um aparato intelectual mínimo. Né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é essa. Mas, ao lado disso, mas aí você tem que dar esse ensino fundamental e você tem que preparar fazer a qualificação específica. Então, quais são as demandas dos hotéis? Ora, as demandas dos hotéis são onde tem um volume grande é o pessoal de manutenção, é jardineiro, é camareiro, é barman, não é? São essas atividades. Mas não só essas, porque essas também não são suficientes. Isso pode pegar o pessoal, digamos, da primeira extrato social. Mas a gente tem que almejar os demais postos. Não posso simplesmente dizer, o Mata de São João só produz garçom, camareira, né, e barman. Não que tenha nenhum problema nessas atividades, mas eu tenho que criar uma expectativa de uma oportunidade para aquelas pessoas, aqueles jovens que almejam um pouco mais. Daí, volto a falar do nosso polo da universidade, que tem um curso de hotelaria aqui, que tem um curso de administração, né, que tem um curso de pós-graduação em gestão do meio ambiente. Então, isso tudo são ações que visam a você criar as condições para que essas pessoas possam, como profissionais, atuar nessa indústria do turismo, não necessariamente no hotel, mas na indústria do turismo. Então, a nossa preocupação é isso. E aí, para você conseguir que o hotel absorva essa mão de obra local, né, é preciso que você, além de preparar, né, essas pessoas, você tem que fazer o empreendedor apostar nesse seu projeto. Porque para o empreendedor é muito mais fácil, como foi no passado, aqui em Mata de São João e como em todo lugar. Não, onde é que tem esse profissional que já está preparado e formado, experiente? Vai lá e pega a pessoa e volta a trabalhar. Não, e como é que eu vou fazer para pegar uma pessoa, por exemplo, que não tinha essa formação? Tá bom, nós, o Estado, a Prefeitura, quem seja, deu o curso, preparou, mas e o meu esforço de treinar, de selecionar, de acompanhar? Isso tem um custo. E aí nós fizemos um projeto muito interessante de incentivos fiscais, cuja contrapartida é a absorção da mão de obra local, né, e principalmente essa mão de obra que ainda não tinha a necessária qualificação ou a experiência, né, para que o próprio hotel fizesse esse investimento e tivesse como contrapartida a redução dos seus tributos municipais. Então, isso é uma coisa que deu muito certo aqui. Agora, Marcelo, é possível mensurar nesse período tão curto, de 2005 para cá, que tipo de retorno essas ações já trouxeram em termos de receita, de melhoria? Porque isso tudo vai repercutir depois no investimento público do município em outras áreas. Sem dúvida. Então, por exemplo, a indústria do turismo, só falando na receita, na arrecadação da prefeitura. Hoje, a indústria do turismo, em Mata de São João, só de tributos diretos. Eu não estou falando da atividade comercial que gera ICMS, que o município faz jus por conta da cota parte. Não. Imposto direto que sai do empresário para o cofre da prefeitura, para o tesouro da prefeitura. Isso, a proporção da nossa arrecadação, que é diretamente ligada ao turismo, hoje situa-se em torno de 35% de toda a receita do município vem da indústria turística. Um terço é desse segmento. Um terço vem do segmento turismo, um terço. Mas o potencial é alcançar muito mais ainda. O potencial é que ele cresça, porque metade mais ou menos da nossa receita vem de transferências governamentais, né? Hoje o Mata de São João é equilibrado, assim, né? Já foi
70%, 80% em município que vive praticamente transferência do governo. Aqui é 50%. E os outros 50%, 35% é a indústria do turismo. Mas a gente tem que imaginar, isso é tributo direto. Mas veja o quanto isso gira na economia, com todas as atividades que a indústria do turismo influencia numa sociedade, numa comunidade qualquer. É diferente, por exemplo, de uma indústria, imagine, por exemplo, vou citar aqui uma fábrica de automóveis. Ela gera impacto local, sim, porque ela gera emprego, claro, o emprego normalmente mais especializado, mas ela é restrita àquela atividade muito específica, muito técnica. O turismo, você tem centenas de atividades que de alguma forma são vinculadas ao turismo. Então isso tem um poder multiplicador sobre a economia e sobre a sociedade, né, que é difícil de mensurar. Mas o que a gente tem hoje, se você quiser reduzir a números, por exemplo, só nos 3 grandes empreendimentos que nós temos aqui em Mata de São João, dos 3, só 3, os grandes resorts, nós temos alguma coisa como 1.500 funcionários que são matenses, são pessoas de Mata de São João, numa população economicamente ativa aí de em torno de uns 30 mil pessoas, né? Você tem aí alguma coisa, né, como 5% da população é empregada nesses hotéis, com empregos diretos nesses hotéis, diretos. Eu não estou falando aqui, de novo, do motorista do táxi, do artesão, do prestador do serviço, do terceirizado. Da padaria, né? Da lanchonete, do restaurante. Da padaria, da lanchonete, da empresa de manutenção, do lava-jato. Não estou falando nada disso. Estou falando da pessoa que tem carteira assinada. Então, isso é um impacto grande, você ter 1.500 empregos numa comunidade pequena como Mata de São João, e tem uma extensão territorial muito grande, o que tem uma dificuldade de deslocamento do trabalhador até o ponto, né, do seu posto de trabalho. Para você entender, nosso último projeto de incentivo fiscal para hotéis foi dar um desconto no ISS para subsidiar o transporte que ele gastava para vir buscar os funcionários aqui na sede do município, distante 80 quilômetros do hotel. Então eles vêm buscar aqui e eles têm uma parte desse custo do transporte compensada pelo imposto municipal. Marcelo, com relação, por exemplo, aos aspectos mais ligados à preservação da cultura, da genuinidade, do aspecto genuíno, vamos dizer assim, das comunidades do entorno, como é que se pode avaliar o impacto, se ele tem sido muito intenso, irreversível ou não? Como é que a gente pode falar desse ponto de vista? Como eu estava dizendo no princípio, uma das características dos predicados de Mata de São João é exatamente o povo que existe aqui. Né? O nosso povo, como eu disse, é admirável. Né? Como eu disse, pela sua alegria, pela sua forma de viver, de ser, de encarar a vida. E a gente tem tomado muito cuidado para que essas pessoas continuem vivendo dessa maneira. Nós temos aqui comunidades ancestrais. Tem aqui comunidades que a gente, conversando informalmente, ele faz referência a parentes dele que moravam aqui há 100 anos. E é rapidinho, 100, 120 anos. Olha, morava aqui, meu avô, o pai dele, que não sei o quê. Quando você vai ver, nós estamos no século XIX. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que, primeiro, e antes de mais nada, respeitar. Né? E, segundo, você tem que valorizar isso. E, terceiro, você tem que garantir que se preserve. É preciso que o neto dele, né, esteja aqui em Mata de São João, trazendo essa história consigo. Então, a gente aqui em Mata de São João, quando tem um empreendimento hoteleiro, a gente tem que primeiro olhar assim. Isso não se tomou esse cuidado no passado, em muitos lugares. Vem um empreendimento que vai ocupar aqui 3.000 trabalhadores da construção civil. E esses trabalhadores abrem as vagas, vêm de qualquer lugar. E não são locais, vêm de qualquer lugar. Ao chegar aqui, eles vão morar nas comunidades do entorno do empreendimento que estão construindo. E ali eles criam laços, sejam de amizade ou familiares. Quando acaba a obra do empreendimento, fica aquela pessoa aqui, que eventualmente contraiu família, tem filhos, e ele está desempregado. Olha o problema. E vivendo de subemprego. E aí chegam aquelas pessoas, muita gente de fora, e aí termina essa comunidade, né, que tinha ainda toda essa história
essa cultura de família. E um espírito de comunidade. Um espírito de comunidade, começa a conviver com pessoas ditos estranhos, né? Então, não que Mata de São João vai fechar fronteiras, não é a ideia, mas a gente, quando o empreendimento se instala aqui, ou se propõe a se instalar, nós conversamos para estabelecer algumas estratégias de comum acordo, não é nada imposto, mas a gente apresenta, mostra essa experiência e acena com algumas alternativas. Disse, olha, vamos fazer a seleção das pessoas que trabalham na obra, que sejam pessoas da comunidade, né? Pessoas que você possa aproveitar depois no seu hotel, para que essas pessoas não fiquem desempregadas. Então, isso é feito um trabalho extremamente cansativo, um trabalho assim que eu digo, de formiguinha mesmo, que tem que ser um por um, e para que você possa mitigar, você possa diminuir esse impacto negativo que começa com a construção do empreendimento. Começa com a construção. E, a partir daí, você tem, como eu disse, fazer a qualificação e fazer as compensações via benefício fiscal para estimular o empreendedor a absorver essa mão de obra. Ao lado disso, a gente tem que pensar como é que vamos cuidar dessas comunidades, porque a comunidade ela cresce, seja porque há essa migração em busca do emprego, seja porque o município tem hoje oferecido muitas oportunidades. Então a comunidade cresce e você tem que criar infraestrutura, né, para acolher esse crescimento, né, e absorver esse crescimento. Seja em sistemas de água, energia, esgotamento sanitário, transporte público, enfim, transporte público, saúde, né, saúde e principalmente educação. Você tem que criar as condições para dar escolas a essas crianças, né, que estão aí vindo naturalmente, muito bem-vindas, né, diga-se de passagem. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Marcelo Oliveira, secretário de Educação e vice-prefeito do município de Mata de São João, que nos recebe para essa teleconferência, mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, e que nos recebe aqui no município onde a Universidade Federal de Santa Catarina atua com um curso de administração no Polo de Educação à Distância. Nós teremos daqui a pouquinho as perguntas de alguns dos alunos e alunas aqui que acompanham conosco esta conversa, mas eu queria passar agora para duas questões aqui que nós também recebemos de alunos de outros polos que também atuam, onde há a atuação do curso de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Marcelo, o José, que é aluno do Polo de Lages, lá em Santa Catarina. Gestão pública, de que forma conciliar os interesses do cidadão com os interesses dos grandes investidores de turismo? Nós até já falamos disso, mas acho importante para responder ao José aqui. Então, a primeira questão, e aí eu vou talvez remontar um pouquinho a nossa conversa há pouco, a primeira questão é assim, nós temos o empreendedor interessado a se instalar no nosso município. Como eu disse, essa indústria é muito bem-vinda, a indústria do turismo, como eu já citei, uma série de características favoráveis onde elas se instalam. Seja de geração de renda, de tributos, de desenvolvimento, do seu efeito multiplicador sobre a economia. Então, ele vem se instalar aqui no nosso município. E o que a gente precisa é que essas pessoas sejam inseridas nesse empreendimento. Nós enfrentamos aí uma grande dificuldade, talvez a maior dificuldade, é com a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é um pouco, não tem essa sintonia com as comunidades, com as famílias, com as pessoas. É como se a natureza fosse mais importante do que o ser humano. Eu respeito a natureza, eu sou um preservacionista, mas eu não posso imaginar a natureza sem o ser humano, né, vivendo dignamente. Então, o que a gente tem que garantir é que o empreendimento, ele se torne sustentável. Ele vai ter um impacto negativo sobre a natureza? Vai. Qual é o custo desse impacto? É X. Qual é o custo do benefício social desse impacto? Ou, pior, qual é o custo de não ter esse empreendimento? Porque pense, se essa área que eu lhe citei do empreendedor que comprou 2 milhões de metros quadrados, vamos imaginar que não tivesse esse empreendimento aqui em Mata de São João. Aqueles 2 milhões de metros quadrados hoje provavelmente estariam tomados por uma favela, por uma ocupação irregular, né, por pessoas que estavam fazendo aquela ocupação de uma forma desordenada. Porque é alternativa. Porque a pessoa, quando tem fome,
ela não quer saber se tem um mico, um bicho preguiça, se tem um passarinho, não, ela vai passar por cima. E com razão. Ninguém pode tirar razão. Então, se a gente quer que a gente tenha uma natureza preservada, a gente tem que fazer com que ela se torne sustentável. Então, qual é o interesse do empreendedor? O interesse do empreendedor é que seu investimento tenha retorno. Ele quer retorno do seu investimento. E ele quer, principalmente, que o seu investimento seja perene. Ele não quer vir aqui fazer um investimento e, de uma forma extrativista, suga o que tem de bom e vai embora. Não. Quando alguém vem aqui e gasta 50, 100 milhões para construir um hotel aqui em Mata de São João, ele está imaginando que aquele hotel vai perdurar por muitos e muitos e muitos anos. Esse é o interesse dele. E nós queremos que aquele hotel gere empregos e ele gere esses benefícios para a comunidade durante muitos e muitos anos. O que é preciso fazer é tomar esses cuidados desde a instalação do empreendimento, desde o licenciamento ambiental. Né? O que é que você quer fazer aqui? Como que você vai fazer isso aqui? As nossas normas são essas, nossas posturas são essas. E temos aqui uma comunidade, né, ávida por trabalhar, ávida por ter uma fonte de renda, por mostrar o seu talento, né, as suas habilidades, suas competências, e nós temos que conciliar esses interesses. Então, é nesse momento que o poder público faz um papel de mediador. E eu acho que nós estamos aí no caminho certo, porque Mata de São João, o nosso litoral, já tem hoje esses 3 empreendimentos, que são relativamente recentes, tem um outro mais antigo, né, que também está aí, e hoje Mata de São João, um dos lugares, o litoral nosso, é um lugar de mais alta valorização. E nós não estamos falando só de Praia do Forte, que é o mais conhecido no Brasil. Nós estamos falando de Embaçaí, estamos falando do Diogo, estamos falando de Sauípe, de Santo Antônio, né? São localidades, cada uma mais linda do que a outra. Estamos falando da Sapiranga, né? Da Tapera, estamos falando de locais paradisíacos, né? Que estão aí para criar nas pessoas que até nos ouvem, né? Essa vontade de nos conhecer. A Polinésia brasileira, né? A Polinésia brasileira, então. Mais uma perguntinha aqui, essa da Bruna, que é do curso presencial. O desenvolvimento do turismo promove a inclusão social? Também um pouco nessa linha. Se sim, de que maneira? Se não, por que não? Eu acho que ele só não promove a inclusão social se ele for feito, se ele se desenvolver de uma forma autônoma. Se você deixar que o empresário satisfaça apenas o seu interesse pelo lucro, pelo retorno do seu investimento, e se você deixar que as pessoas vivam a sua própria sorte, eu acho que não vai ter inclusão social nenhuma. Eu acho que o papel mediador do Estado, eu estou falando aqui da administração pública de um modo geral, é exatamente essa função de você conciliar esses interesses, para que a inclusão social ocorra. Não a inclusão social de você gerar um subemprego, de dar uma cesta básica, de fazer uma caridade ou uma filantropia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de emprego formal, carteira assinada, profissional habilitado, capacitado, né? Pessoas que têm orgulho do que fazem, né? Que fazem com vontade de ser, de crescer. E é isso que a gente tem visto, de um modo geral, é isso que a gente tem visto. Eu vejo, inclusive, quando a gente vê os motoristas de táxi daqui de Mata de São João, né, que fazem o transporte, eu fico entusiasmado quando vejo eles com a fardinha toda engomada. Ninguém mandou ele engomar aquela farda. E ele está lá com a fardinha, a gola toda arrumadinha, todo bonitinho. Ele entende que agir dessa maneira, além de melhorar a sua autoestima, ele conquista a simpatia do cliente dele. E aí isso se torna o sustentável, o seu trabalho sustentável. Então, a inclusão social é a inclusão social pela via do trabalho, da geração de renda, né? Da qualificação, da preparação das pessoas, desde pequenininho, desde as criancinhas, com um bom ensino, né? Com uma boa escola e com a capacitação para o trabalho. Muito bem, vamos passar agora para as perguntas aqui de alunos do Polo de Mata de São João que frequentam o curso de administração oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Viviane é que faz a primeira pergunta. Viviane, por favor. Tendo em vista que algumas localidades do litoral matense sofrem com as questões como ocupação desordenada, invasão de terras e favelização, de que forma o município pode evitar que esses acontecimentos sejam somados e qual a maneira de amenizar esses impactos?
Nós tivemos aí alguns episódios de invasão de terra, de ocupação desordenada do nosso município por uma peculiaridade, uma característica muito interessante. No nosso litoral, são 27 quilômetros de praia. Se construiu uma pista, né, a BA-099, chamada Linha Verde, que liga a Salvador a Aracaju, capital de Sergipe. Então, essa passa por vários municípios e costeia esse litoral norte do estado da Bahia. E essa pista, ela dividiu o nosso município, a faixa litorânea do nosso município, em margem direita e margem esquerda. A margem direita é a margem da praia, né? Então é a margem valorizada, onde estão instalados os hotéis, os grandes condomínios, né? Os ricos estão na margem direita. É onde tem o emprego, onde tem os restaurantes, as vilas, as boutiques, etc. Na margem esquerda ficou a população, né? Que migrou e tinha as comunidades da margem esquerda, sem infraestrutura, sem água, né? sem escola, sem coleta de lixo, sem estrada para ir para as comunidades. Então, do lado direito, os terrenos todos cercados, perfeitamente ordenado ali a posse da terra, o domínio da terra. Do lado esquerdo, um pouco à vontade. Inclusive, aconteceu uma peculiaridade ainda em cima dessa pista, é que ela passou por dentro de loteamentos que foram feitos há 30, 40 anos atrás, cortando os loteamentos. E aí uma parte do loteamento margem direita, a parte do loteamento da margem esquerda. Ora, aquele proprietário que adquiriu o seu lote e que ficou, por acaso, na margem esquerda, ele se desinteressou, porque o valor daquele lote dele era nenhum. Ele se desinteressou. O que acontece com uma terra que o proprietário é desinteressado? Vem alguém e ocupa. Isso aconteceu em alguns lugares do nosso litoral. Então, não tem como evitar que isso aconteça, porque você teria que ter uma fiscalização 24 horas, 7 dias por semana, porque sexta-feira ele começa a levantar 4 paredes, na segunda-feira está coberto com gente dentro morando e você não tira mais. Isso é uma realidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que essas pessoas, para a gente enfrentar essa demanda por terra, por ocupação, primeiro, você tem que consolidar os laços da comunidade, aquele espírito comunitário para a gente saber quem está chegando e quem é que está chegando. Depois, você tem que oferecer as alternativas. A pessoa precisa de trabalho, ela precisa de um local para morar. Nesse caso específico, de pelo menos 3 pontos, que eu considero assim, pontos mais críticos de ocupação desordenada do litoral, tem 3 pontos específicos lá. As demais ocupações são ocupações em áreas que são perfeitamente urbanizáveis, são pessoas da própria comunidade, é alguém que tinha um lote, a filha casou, ele construiu um puxadinho, como chamam, ou uma outra casa do lado. Isso não cria impacto urbanístico, não cria impacto. Cria impacto quando você tem grandes volumes de pessoas que vêm. E principalmente, porque a invasão de terra hoje, para a moradia, é uma indústria. Alguns aproveitadores pegam alguns inocentes úteis, colocam à frente e aí ocupam aquele terreno e constroem suas casas, alguns, né? E aí se misturam, né, com pessoas bem intencionadas, trabalhadores que, por uma questão de que não teve a sorte na vida ou que seja, ele está numa situação de fragilidade social e recorre a esse expediente da ocupação irregular. Então, nos 3 locais que a gente identificou que estava acontecendo essa ocupação, com um potencial de criar uma área socialmente, que a gente poderia dizer, de risco social, o que a prefeitura fez? Desapropriamos essas áreas. Desapropriamos do proprietário original, aquele que comprou o lote, que tem a escritura. Desapropriamos, passou a ser uma área pública. Fizemos um trabalho social de identificação das pessoas que moravam ali ou que ocuparam irregularmente e fizemos a regularização da terra, redistribuindo os lotes, porque a pessoa lá que comprou o lote, o proprietário tinha um lote lá de 2.000 metros quadrados, transformamos em lote de 500 metros, né, e demos às pessoas. E fizemos um projeto recente, que está sendo entregue, do Minha Casa Minha Vida. Foram 650 apartamentos que fizemos só no litoral, exatamente para
oferecer para essas pessoas que moravam em situação de risco social, né? As pessoas invadiram lá a área úmida do curso d'água, fizeram praticamente palafitas. Imagine, na beira do curso d'água, que você não pode construir nada, construir casas, sem nenhum esgoto, sem a energia, imagine a situação. Então essas pessoas estão sendo removidas para um apartamento muito bonitinho, muito arrumado. Quem foi lá conhecer é muito bacana, né? Esse empreendimento, Minha Casa Minha Vida, é um projeto do governo federal que é um sucesso. E aqui em Mata de São João nós tivemos aí 650 apartamentos. Em outros locais de Mata de São João, que não é só no litoral, como aqui na sede do município, também temos casos desses, né, de ocupação irregular, de pessoas na encosta. E a gente tem conseguido, com recursos do governo federal, fazer a construção dessas casas para várias casas, já são mais de 800 casas que nós fizemos exatamente para amenizar essa demanda por moradia e que termina se criando essas comunidades, esses bolsões de miséria, que a gente está tentando organizar. Mas tudo isso só se resolve, essa questão da miséria, da ocupação desordenada, só se resolve com emprego e renda. Pronto, é isso que a gente tem que buscar, gerar emprego e renda. Então vamos procurar quem gera renda, que são os empreendimentos, e quem gera emprego. E vamos trazer para cá e dizer, temos essa demanda. Muito bem, mais uma pergunta. Agora quem faz é a Maria José. Secretário, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é esse processo de implantação de novos empreendimentos hoteleiros, né? Eu gostaria também de saber, é a prefeitura que busca os parceiros ou os empreendedores que oferecem serviços? Eu observe, como eu disse, aqui em Mata de São João, os terrenos são, principalmente os do lado direito, né, da linha verde, na margem direita, esse é um terreno altamente valorizado e são grandes glebas de terra. Então não se vende esse terreno a qualquer pessoa, porque tem que ser pessoas com capacidade intensiva de capital, né? Então, normalmente, quem tem uma área de terra dessa, ela mesma busca o potencial cliente para a gleba que ele está vendendo. E esses potenciais clientes ele vai buscar, logicamente, entre as empresas ligadas ao turismo, que é a vocação do local, né? A vocação do nosso município. Então, essas empresas vêm até a prefeitura, né, e apresentam um projeto. E a gente analisa esse projeto e analisa dentro da legislação e dentro das nossas conveniências, das nossas estratégias políticas. Essa política da inclusão social, a política da geração de renda, a política da preservação ambiental. Então, são os critérios, né, que a gente discute com o empreendedor para adequar aquele seu empreendimento a essa nossa proposta de perenizar, tornar eterno esse paraíso que é o nosso litoral. Então, na verdade, eles nos buscam, né, motivados o vendedor, o proprietário da gleba que está à venda, e a gente faz esse trabalho que eu citei aqui de organizar essa implantação, amenizar ou mitigar as influências negativas e potencializando as influências positivas. Ok, mais uma pergunta agora do Ulisses. Por que existe demora e indefinição na concessão dos licenciamentos para a implantação de novos empreendimentos hoteleiros? Ulisses, essa é uma boa questão. Eu não vejo por que deveria haver a demora. Essa demora acontece no Brasil inteiro. Você vê para licenciar uma usina, 2, 3 anos, uma usina hidroelétrica, 2, 3 anos. Né? Para licenciar um hotel, nós tivemos, inclusive, aqui em Mata de São João, já alguns casos, não foi um caso só, já aconteceu mais de um caso, do empreendedor que adquire uma gleba de terra para fazer um empreendimento hoteleiro que podia gerar emprego e renda para milhares de pessoas e que precisam desse emprego e dessa renda, e a gente se depara aí com uma demora inaceitável, inexplicável dos órgãos ambientais. Eu entendo que nós temos uma premência por fazer essa ocupação, o desenvolvimento da região, a consolidação de Mata de São João como um destino turístico, ele é premente, ele tem que acontecer logo, para que se consolide isso.
né? Para que esse destino ele seja ocupado e a gente comece a ele se ficar autossustentável, que ainda não é. Então, a gente ainda tem oferta de mão de obra e ainda falta emprego no nosso município. Então, não há explicação. Quando nós temos um núcleo de meio ambiente que temos a habilitação, nós temos a competência para fazer licenciamentos, mas licenciamentos de pequeno porte. Então, são licenciamentos que têm influência local, ou seja, tem que ser influência só dentro do município, e ele tem não pode, por exemplo, ter um uso de um curso d'água, se esse curso d'água passa por outro município. Então, toda vez que a gente tiver um empreendimento que vai ter uma influência em municípios vizinhos, nós temos que licenciar junto aos órgãos estaduais. E temos um limite também, que hoje situa em torno de 12 milhões de reais de investimento. É o porte do empreendimento. Então, um hotel desse, né, que se investe aí 100 milhões de reais para construir um hotel, eles têm que recorrer aos órgãos estaduais. E os órgãos estaduais, infelizmente, eles demoram mais tempo do que seria razoável para conceder essas licenças, e eu não consigo entender a razão dessa demora. Até porque essa análise ambiental é precedida, ela é feita em base de um relatório de impacto de meio ambiente, né? Onde já se fez um estudo, técnicos fizeram todas as análises, e ali tem exatamente a descrição dos impactos, as formas de mitigar esses impactos. Então, era uma coisa que não deveria demorar tanto tempo a ponto do empreendedor desistir do negócio. Houve um caso de um empreendedor estrangeiro, comprou uma grande área de terra aqui no nosso município, uma área muito privilegiada, e veio conversar com o prefeito. E ele disse, olha, meu negócio aqui é adquirir a terra, eu construo o empreendimento e eu vendo o empreendimento para uma bandeira de hotel, uma administradora de hotéis. Eu só faço isso. Então, meu negócio tem que começar e terminar rápido, para que comece a gerar receita. E ele está simplesmente há 2 anos esperando uma licença ambiental. Ele queria fazer em 90 dias. Ele esperou que ele ia iniciar o empreendimento em 90 dias. Tem 2 anos. Aí são 2 anos sem os 500 empregos que ele poderia, que esse empreendimento podia gerar. São 2 anos sem, sei lá, alguma coisa como 1,5 milhão, 2 milhões de reais de tributos diretos que a gente deixa de arrecadar para fazer escola, posto de saúde, etc. Né? Tudo por conta de uma indefinição. E o pior, que nesses 2 anos, ninguém chegou para esse empreendedor para dizer, não pode fazer. Não deu a licença de que podia, mas também não disse que não pode. Então, essa instabilidade, né, é que te cria uma imensa dificuldade para a gente acelerar o desenvolvimento do nosso município. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do limite do nosso tempo, da conversa ótima aqui com o Marcelo Oliveira. Eu quero agradecer a Viviane, a Maria José e o Ulisses, que são alunos aqui do Polo e fizeram essas questões. Quero agradecer a todos vocês, todas vocês que estiveram conosco também participando, e especialmente ao Marcelo Oliveira, a coordenação do Polo também de Mata de São João, e pedir aí que nos 5 minutinhos finais aí passe um recado, sobretudo para os alunos que estão cursando administração, que estão perseguindo essa qualificação, esse aperfeiçoamento, e que daqui a pouquinho vão estar se formando, vão estar ingressando no mercado com capacidade de trabalho, com talentos, enfim, e competências para atuar aí. O que eles precisam pensar para atuar, seja no setor público, mas também seja no setor privado nessa área, Marcelo? Eu quis, nesses momentos com vocês, falar um pouquinho sobre como é administrar um desafio de enfrentar o impacto da indústria como o turismo no município como Mata de São João. E eu queria aqui enfatizar mais uma vez que o centro da nossa atenção está nas pessoas. Não se pode falar em preservação ambiental, não se pode falar em política pública sem falar de pessoas. As empresas, eventualmente, da iniciativa privada, eles trabalham pelo lucro, mas deveriam trabalhar pelas pessoas, porque se ele não pensar no cliente dele como uma pessoa, essa empresa não tem muita chance de sobreviver, né, durante muito tempo. Então, a primeira questão, nós estamos falando de pessoas.
Segundo, administrar, uma vez eu li, que é uma mistura de ciência e arte, né? Então é preciso que ao administrar a gente tenha o conhecimento científico obtido na academia, mas principalmente que a gente dê asas à nossa imaginação, à nossa criatividade, para a gente criar soluções que permitam aplicar o conhecimento científico na realidade da vida, na realidade do mundo. Esse é o nosso grande desafio. Como que nós podemos fazer para que esse empreendedor ofereça um emprego a uma pessoa que nunca teve um emprego ou tem baixa qualificação? Como podemos fazer para oferecer alternativas de renda para uma pessoa que viveu de trançar a palha do dendê? Como podemos fazer para a gente criar acessos, né, para as comunidades que estão mais distantes dessas oportunidades que essa indústria do turismo, que é o tema daqui, está tratando, mas eu diria de qualquer outra atividade econômica que a gente não pode perder de vista que nós somos uma sociedade baseada numa economia de mercado, Então, nós, administradores, temos que ter sempre em mente que o mercado está lá com suas demandas, suas necessidades, seus impactos positivos ou negativos, e nós temos do lado de cá as pessoas precisando de ter uma vida digna, criar suas famílias, precisam trabalhar, precisam estudar e precisam principalmente ser felizes. Eu acho que o administrador ele tem esse papel, né, de ele juntar as forças econômicas, forças produtivas, para tornar essencialmente as pessoas felizes. Esse é o sentido do nosso trabalho. Enquanto administradores, vai ser como vocês que estão agora estudando, daqui a uns dias, vão ser administradores também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês ou contribuído um pouco, né? Me coloco aqui à disposição no nosso endereço, né, aqui em Mata de São João, né, para os alunos aqui da UAB, os alunos das outros polos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e dizer que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, saio daqui assim, muito, muito encantado com essa oportunidade de falar um pouco da minha terra, falar um pouco do nosso município, né, falar um pouco do nosso trabalho e principalmente num momento tão importante como é da formação de vocês, nossa turma de administradores da Universidade Mata de São João. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez ao Marcelo também por ter nos recebido e a toda a população de Mata de São João, aqui representada pelos alunos do Polo. Obrigado pela acolhida, pela simpatia com que nos receberam. Oportunidades de desenvolvimento, oficinas de gestão, oportunidades de desenvolvimento, volta numa próxima teleconferência. Até lá.